Olá pessoal, bom dia. Quem vos fala é o professor Jonathan. Então aqui a gente vai tratar um pouco de ciência, certo? Eu quero falar um pouco para vocês sobre o que eu trabalho no meu doutorado. Eu acho que tem pouco trabalho feito sobre o tema que a gente vai abordar no YouTube. Encontra-se mais sobre docking molecular, mas não é a parte teórica, é mais a parte prática de como produzir o docking. Dinâmica molecular, que é o nosso tema de hoje, e posteriormente, né, QMMM, é tratado mais na parte gringa, né, principalmente na parte de mão da massa, de produção, de como faço a dinâmica molecular. Mas a parte teórica aqui não é muito trabalhada, principalmente em canais brasileiros. Portanto, a, a minha ideia é trazer esse conteúdo para o YouTube como forma de ajudar as pessoas que estão estudando sobre o tema também. Pois bem, o conceito de dinâmica molecular ele surge, né, ainda nos primórdios da mecânica quântica. Por quê? Quando a mecânica quântica surge e as pessoas começam a discutir o uso dela para moléculas, principalmente moléculas um pouco maiores, como é que eu vou aplicar o conceito de transferência de elétrons, por exemplo, para uma molécula biológica, que são muitos átomos, e não tem condições de eu fazer isso de forma prática com um computador simples da época. Não tinha condições. Então precisava de um aparato, principalmente computacional, muito elevado para poder usar todo o mecanismo da mecânica quântica para moléculas biológicas. E naquela época não existia. Então foram feitas algumas modificações para poder trazer o conceito de movimentação molecular para sistemas biológicos. E isso começa com a aproximação de Bohr-Oppenheimer. Não é Bohr, tá? É Bohr. Antes da gente entrar no conceito da aproximação de Bohr-Oppenheimer, vamos pensar da seguinte forma. Para resolver a equação de Schrödinger para mais de um elétron, é um trabalho muito grande, na mão, né? Falando agora manual. Para um elétron você consegue resolver. A partir de dois já fica um pouco mais complexo. E aí surgem algumas aproximações matemáticas para poder resolver o problema da mecânica quântica com relação à equação de Schrödinger para mais de um elétron. Algumas aproximações como o determinante de Slater, né, usando aí autovetor e autovalor, você consegue encontrar uma solução que seja aproximada. Aí é cálculo numérico, é um pessoal que não vai usar derivadas em funções e integrais. É cálculo numérico, através de determinante de Slater. Imagina o trabalho que é para resolver isso. Portanto, foi criada a aproximação de Bohr-Oppenheimer. E essa aproximação é a seguinte. Eu tenho um próton dentro do núcleo junto com os nêutrons. E comparando o movimento atômico, a massa do próton e comparando com a massa do elétron, eu percebo que existe uma ordem de grandeza aí de mais ou menos 1000, 10 a terceira. Vamos pensar que numa movimentação atômica ou molecular, o hamiltoniano da equação de Schrödinger, ele leva em consideração a soma das energias cinéticas e potenciais do sistema como um todo. Mas, como nós temos uma diferença de massa da cerca de ordem de 10 a terceira entre massa do próton e massa do elétron, qualquer movimentação que for feita para uma molécula, a massa do elétron responde quase que imediatamente a essa movimentação. E não há interferência. Não há interferência eletrônica nesse caso. Por isso que a gente fala que na dinâmica molecular não existe o tratamento eletrônico explícito como na mecânica quântica. O que vai acontecer aqui é um tratamento como se fosse os elétrons uma carga pontual. A gente vai tratar isso como sistema massa-mola mesmo. Como se o átomo fosse uma massa, uma bola, e o que ligasse um átomo a outro fosse uma molinha. Então a gente vai usar aqui potenciais harmônicos para tratar o sistema. Pois bem, quando eu falo de movimentação molecular, na dinâmica molecular, estamos falando de alguns movimentos que são muito conhecidos. O primeiro ponto desses movimentos é o estiramento entre as ligações. Então pense numa molécula em que nós temos aqui, por exemplo, um átomo, a molécula de água. Temos o átomo de oxigênio ligado a dois átomos de hidrogênio. Então, nessa situação, o átomo de hidrogênio ele vai esticar para
baixo, enquanto o outro estica um pouco menos para baixo. E eles ficam fazendo esse movimento de vai e volta, assim. Só que às vezes um puxa mais e o outro puxa menos. Isso é o que eu chamo de estiramento da ligação. Além do estiramento da ligação, nós temos também a flexão dos ângulos, que une um átomo a outro, uma ligação. Então ele pode fazer esse movimento de deformação angular, que é o que a gente chama de flexão dos ângulos. Além da flexão e do estiramento, nós temos também a interação dos diedros. Os diedros a gente vai colocar aqui como se fossem planos formados através de ângulos de ligação diferentes. Também temos as torções impróprias e também nós temos os termos cruzados que vão acontecer aqui. Por exemplo, o que é um termo cruzado na dinâmica molecular? É quando acontece um estiramento junto de uma flexão angular, por exemplo. É quando acontece, por exemplo, uma flexão angular junto com uma interferência de diedros aqui. Além disso, pode ter um terceiro como estiramento junto. Embora 3 termos cruzados possa acontecer, é pouco raro assim de você usar isso nos programas de dinâmica molecular. Geralmente eles tratam 2 a 2. Não que não aconteça, acontece, mas os programas não tratam tanto assim, tá bom? Então, como é que a gente calcula a energia de um sistema que não tem transferência eletrônica? E aí surgiu a oportunidade, com a aproximação de Bohr-Oppenheimer, de fazer esse tipo de cálculo de potencial de energia. O cálculo da energia potencial é com base no que a gente chama de campo de força. Mas o que é um campo de força? Eu vou explicar daqui para frente, mas vamos nos concentrar primeiro em como chegamos em um campo de força. O primeiro ponto é que, para a gente construir um campo de força, é importante levar em consideração cada um dos movimentos que eu falei aqui. O estiramento, a flexão dos ângulos, temos também os diedros, as torções impróprias e também os termos cruzados, certo? Vamos lá, por partes. Vamos pensar da seguinte forma. Um campo de força ele é composto por átomos ligados e átomos não ligados. Os átomos ligados são aqueles que estão conectados um ao outro, certo? E aí vou tratar esses átomos ligados com o estiramento e ligação, as torções impróprias, as flexões de ângulos e os diedros. E também tem os termos cruzados. No caso dos átomos não ligados, eu tenho as interações de Van der Waals e também as interações eletrostáticas. Lembra como eu falei para vocês agora há pouco? Os elétrons são tratados como cargas pontuais. E por conta dessas cargas pontuais, nós teremos interferência entre essas cargas da ordem como se fossem eletrostáticas. Para simular a energia potencial, vamos começar com o potencial de Morse, que é o primeiro potencial que tem essa característica que vai botar para vocês agora. O potencial de Morse ele é muito complicado de tratar computacionalmente por conta de alguns parâmetros que tem nele que não tem como você simular tão perfeito. Então vamos pensar em um potencial que seja parecido com o potencial de Morse e que dê as mesmas características. Quer dizer, não exatamente as mesmas, mas tentar nos aproximar do mesmo resultado que o potencial de Morse traria. E é por esse motivo que perceba que o gráfico do potencial de Morse ele se assemelha com o gráfico de um potencial harmônico. E por que eu falo potencial harmônico aqui? Lembra que eu falei que eu vou tratar o sistema atômico molecular como sistema massa-mola? Por esse motivo, que é um sistema massa-mola, é um sistema harmônico. Então eu vou usar um potencial harmônico aqui, que é o potencial de Hooke, que todo mundo conhece, que é esse que está aparecendo para vocês agora. Então, por conta do potencial de Hooke, perceba que quando eu estou usando apenas um termo quadrático, ele não simula tão bem. E o gráfico vai mostrar para vocês agora que ele fica um pouco distante do que seria o potencial de Morse. Então, a gente vai usar aqui, nesse potencial harmônico, uma expansão em série de Taylor. Porque quando eu faço uma expansão de série de Taylor, eu adiciono muito mais termos quadráticos e termos cúbicos, e aí eu consigo aproximar o máximo que eu puder o potencial harmônico de um potencial de Morse, por exemplo. Ele fica muito semelhante. Claro, é uma aproximação, tá certo? Então você não vai encontrar os mesmos valores, mas é um valor aproximado que chega a ser aí muito condizente com
alguns dados experimentais, inclusive. Como eu vou tratar de um estiramento de ligação, a distância da ligação será basicamente mais importante aqui para o potencial harmônico. E eu vou usar o mesmo potencial harmônico para tratar as flexões de ângulo. Só que, claro, no lugar de ser a distância de ligação, como sendo aplicada aqui, eu vou usar o ângulo que está sendo flexionado. Para os diedros, aí fica mais complicado, porque vamos imaginar que eu tenho 4 átomos ligados. Eu vou colocar aqui o exemplo para vocês verem. E entre esses 4 átomos ligados, eu vou ter um ângulo formado a cada plano de 3 átomos. O ângulo formado pelo átomo ABC, que é um plano formado entre esses 3, e entre B, C e D. São 2 planos que formam um ângulo entre esses 2 planos, que é o ângulo de diedro. E aí fica complicado porque, no caso dos diedros, quando eles começam a rotacionar, nós não temos um termo que seja possível de expandir em série de Taylor. Aqui ele vai ser periódico e não harmônico, certo? Então, como nós teremos umas modificações periódicas, eu vou tratar como sendo uma expansão em série de Fourier. Então, a série de Fourier é aplicada para sistemas periódicos e a série de Taylor é aplicada para sistemas que são harmônicos. Tá certo? Pois bem, eu descrevi aqui, até então, até os diedros. Para as torções impróprias, aí nós temos que pensar da seguinte forma. Quando a molécula é formada, ela pode ser formada em um plano, ou ela também pode ter um átomo que esteja fora do plano. Então, se eu não colocar essa situação de estar fora do plano e no plano dentro do meu potencial, ele pode olhar esse átomo fora do plano como sendo um erro computacional. Ele não vai calcular a energia da forma correta. Então, você adiciona as torções impróprias como sendo também uma função periódica. Então, por ser função periódica, aqui eu vou usar a mesma equação dos diedros, né, que é uma expansão em série de Fourier, para melhorar, para aprimorar o meu potencial. Bom, até os termos cruzados, nós teremos os átomos ligados. Para os átomos não ligados, teremos aqui a interação de Van der Waals. Além do mais, o potencial eletrostático. Como é que ficaremos? As equações vão aparecer agora para você. Bom, para as interações de Van der Waals, existe o que a gente chama de atração e repulsão, tá certo? Entre essas cargas. Então, é um potencial aplicado para longo alcance, enquanto que as interações eletrostáticas são de curto alcance. No caso de Van der Waals, nós teremos um dipolo induzido e um dipolo permanente. Então, por exemplo, quando nós temos 2 cargas se aproximando e elas são neutras, os elétrons que tem em um dos materiais, ele pode induzir momentaneamente os elétrons do outro a criar uma carga que seja parcial ali, que só acontece quando está em contato um com o outro. Depois que retira uma carga perto da outra, volta a ser neutro, por exemplo. Ele não apresenta mais uma carga parcial. Nós temos as forças repulsivas, que são por dipolos que são momentâneos, e nós temos as forças atrativas, que são propostas, né, por dipolos induzidos. Para simular as interações de Van der Waals, eu vou usar uma equação do potencial de Lennard-Jones. E aí, com esse potencial, eu consigo simular muito semelhantemente a energia potencial de um sistema tratado pelas interações de Van der Waals. Para o caso da interação eletrostática, a gente já conhece da física eletrostática, né? Eu vou usar o potencial de Coulomb, né? Um potencial que é eletrostático entre um átomo I e um átomo J. A equação está aparecendo para você agora. Então, como você já percebeu, toda teoria com base na dinâmica molecular começa com uma aproximação do sistema mecânico quântico. A partir do sistema mecânico quântico é que a gente vai fazer algumas aproximações, como o Bohr-Oppenheim fez, para poder descrever a energia potencial do sistema sem precisar recorrer a funções da mecânica quântica.
com relação aos elétrons. Vamos tratar os elétrons aqui como cargas pontuais que não há interação entre elas e nem há quebra de ligação e formação de ligação nova. É um sistema que está baseado puramente na movimentação molecular. Portanto, lembra daquela pergunta que eu fiz logo no início do vídeo? O que é campo de força? Então, vou responder para você agora. Campo de força, baseado em tudo que a gente viu até agora, é o conjunto de funções e parâmetros usados para calcular a energia potencial de um sistema, no caso, sistema biológico, que é mais comum de ser usado uma dinâmica molecular. Por esse motivo, a gente estuda primeiro como se chega, como se entende uma função como um campo de força, para depois aplicar esse campo de força. Bom, pelo menos a gente já entendeu a parte básica. A partir desse campo de força é que a gente consegue extrair dos nossos sistemas biológicos, por simulação dinâmica molecular, informações como, por exemplo, propriedades físico-químicas. Aí entra em consideração temperatura, energia, pressão e entre outras. E com base em alguns ensembles, que são NVE, NVT, NPT e as condições periódicas de contorno, conseguimos realizar uma simulação computacional como a dinâmica molecular, por exemplo, de forma perfeita. Claro, o que significa NPT, NVT, NVE? NVT, NPT e NVE são os ensembles, são as formas que eu consigo enxergar os parâmetros que eu vou colocar como fixos numa simulação dinâmica molecular. Por exemplo, o NVE a gente chama de ensemble microcanônico. O NVT é considerado o ensemble canônico. O NPT é o ensemble isobárico isotérmico. Cada um desses ensembles tem 3 parâmetros que ficarão fixos durante a simulação. Por exemplo, no microcanônico, o número de partículas, o volume da caixa que você simula e a energia do sistema permanece sempre constante. Nesse caso, vai variar pressão e temperatura, certo? No NVT, que é o que a gente chama de canônico, o número de partículas permanece sempre constante, o volume da caixa permanece constante, mas agora é a temperatura que ficará sempre constante. Como é que eu deixo a temperatura constante? Através de um termostato. Existem vários tipos de termostatos diferentes na dinâmica molecular. Eu vou citar aqui 4. Eu tenho o Berendsen, eu tenho o Noser-Hoover, eu tenho o Andersen e também tenho o termostato Langevin, que é o que eu uso no meu projeto de doutorado. O termostato ele serve justamente para moderar a velocidade com que as partículas estão sendo cada vez mais movimentadas. Então, lembrando lá da equação da energia cinética e da equipartição de energia, levando em consideração que a movimentação das partículas gera maior energia cinética e, por consequência disso, maior velocidade, quando eu deixo a minha caixa com volume constante, significa dizer que a energia vai variar. E se a energia está variando, consequentemente você tem velocidades cada vez maiores. Então, quanto maior a velocidade, maior o choque efetivo com a caixa e, consequentemente, a temperatura tende a aumentar. Se a temperatura aumenta, o barostato percebe que está muito alta a temperatura e começa a retirar a velocidade do sistema através das forças de arrasto. Então, essa velocidade fica cada vez menor e, por consequência, diminui os choques com a caixa e, por consequência disso tudo, você tem uma temperatura que está equilibrada no que você deixou como padrão. Então, se o padrão no meu projeto é 310 Kelvin, em algum momento ele pode subir para mais de 310 Kelvin, e aí o barostato tende a puxar, entre aspas, usar aqui o termo científico correto, ele tende a fazer a velocidade ir diminuindo até se aproximar de novo de 310 Kelvin. O mesmo acontece quando a energia, no caso, está muito baixa, quando a temperatura está muito baixa.
Então ele faz com que as velocidades fiquem maiores, aumentando os choques efetivos com a caixa e, consequentemente, aumente a temperatura até o padrão desejado, que é de 310 Kelvin. É assim que o barostato ele funciona, para manter sempre a temperatura constante. No caso do NPT, que é eu falei com o ensemble isotérmico isobárico, ele vai usar aqui o número de partículas também constante. Nesse caso, o volume da caixa vai variar, mas a pressão permanece constante junto com a temperatura constante. Mas como é que ele vai manter essa pressão constante? Através de um barostato. O barostato ele vai fazer com que a pressão fique sempre constante dentro da caixa. Embora o volume da caixa varie para poder acomodar as diferenças de pressão, ele sempre vai tender a um valor que está como padrão. O barostato ele funciona muito semelhantemente a um termostato, com diferença de que, nesse caso, ele vai variar o volume da caixa. Ele vai mexer com o volume da caixa para poder fazer com que altere as posições dos átomos, e alterando as posições dos átomos, consequentemente, você vai mexer também nas velocidades. Então a gente vai dizer que o barostato ele vai também interferir no termostato. Eu falei do termostato, que é o de Langevin, que eu estou usando aqui. E no caso do barostato, eu estou usando o barostato de Monte Carlo, que é com base na estatística. É com base no método Metrópolis, que é de forma aleatória, que ele vai mexendo nos volumes. Ele joga um volume aleatório para o algoritmo vai interpretar se aquele volume é condizente com a energia, ele faz algumas comparações com a energia, e se for coerente, ele baixa, ele mexe no volume, ele aumenta o volume ou diminui o volume. E assim ele consegue modular a pressão dentro da caixa para deixar sempre na pressão constante. Lembra que eu falei quase agora sobre as condições periódicas de contorno? Pois bem, é com base nas condições periódicas de contorno que a gente vai manter sempre o número de partículas constante. Porque veja, num sistema fechado não tem como eu ficar mexendo nas partículas, adicionando, tirando partículas. Está fechado o sistema. É uma caixa que está simulada de forma fechada. Para eu poder deixar sempre o número de partículas constante, eu tenho que pensar em uma alternativa para não ficar abrindo e fechando a caixa. Porque se eu ficar abrindo e fechando a caixa, eu vou estar introduzindo energia no sistema e alterando o sistema. Então, nesse caso, a forma mais eficaz de manter o número de partículas sempre constante é simulando uma caixa que seja infinita. Ou melhor dizendo, é uma caixa que tem compartimentos periódicos infinitos. Vou mostrar aqui para vocês uma imagem que é mais ou menos como a gente faz na simulação. Então, basicamente, é uma caixa que tem várias outras caixas dentro. E essas caixas dentro têm a mesma quantidade de partículas exatas, como se fosse uma replicação, uma réplica da caixa grande. Tá? Então, por exemplo, numa simulação de uma proteína, como no meu caso, que eu adicionei solvente água, né? Então eu tenho moléculas de água que estão solvatando o meu sistema. Nesse caso, quando eu começo a simular, se uma molécula de água ela sai da caixa, por alguma razão, como eu tenho infinitas outras caixas, uma do lado da outra, com o mesmo número de partículas, com a mesma quantidade de água, uma água ela vai voltar para o sistema pelo lado oposto que saiu. Porque a caixa lateral disponibilizou, né, entre aspas, ele saiu da caixa lateral e entrou na caixa principal. Essa é a forma que a gente tem de manter sempre o número de partículas constante. É importante frisar que as condições periódicas de contorno são fundamentais para que você mantenha a sua caixa sempre com a quantidade de partículas do jeito que iniciou. E que não há perdas para o ambiente. No próximo vídeo vou tratar com mais especificação sobre o meu projeto de doutorado. Até a próxima e aguardem cenas dos próximos capítulos.